essa questão da memória que o Diego introduziu e tu complementou agora. Então, o usuário ele está pesquisando tênis para corrida, o exemplo que vocês pegaram, e de fato eu gosto de correr. Eu estou um pouquinho fora de forma agora, eu fiquei um tempo sem correr, peguei dengue, enfim, Nossa. aí me quebrei. E agora estou voltando aos pouquinhos, mas de fato eu gosto bastante de correr. Então, a gente está analisando tênis de corrida, eu quero comprar e tal, e aí começa a pegar. A pessoa está em Curitiba, gosta de correr lá no Parque Barigüi, né? Uhum. Que tem, enfim. Então, o que tu está me dizendo é que o ChatGPT vai acumulando essas informações na memória dele e vai utilizando como contexto, em cada pergunta que ele faz, explica um pouco melhor para quem está assistindo como que funciona isso. Do tipo, eu posso fazer uma pergunta super genérica, qual o melhor tênis de corrida, e ele já vai me trazer todo esse contexto para trazer a resposta? Isso a gente vê em cada conta, então até um trabalho difícil para a gente que trabalha com SEO otimização, porque se eu fizer uma pergunta na minha conta do ChatGPT sobre qual a melhor plataforma de geração de leads, ele vai trazer a Leadster, porque ele já sabe o meu contexto e já sabe que eu trabalho. De repente, se outra pessoa perguntar... Exatamente. Então a mesma coisa vale para o tênis de corrida. Por ele ter todo o teu histórico, um dia você perguntou qual é o melhor horário para correr, outro dia você pediu uma recomendação de camiseta azul, ele já vai condensando tudo isso e na hora de te recomendar, ele vai levar em conta, assim, a tua memória para realizar essa resposta. Então, muito legal. Uma coisa interessante é que o GPT, todos esses modelos de linguagem, eles foram treinados para agradar o usuário. Exatamente. Então, ele é programado para agradar ao máximo as pessoas. Tem até um caso engraçado que saiu recentemente, é trágico, mas engraçado, que o cara fez um teste no ChatGPT dele, ele falou, eu trabalhei o dia todo fora, cheguei em casa cansado, etc. Minha esposa também passou o dia todo fazendo isso, trabalhando, depois cuidando do bebê, etc. Eu quis namorar, ela não quis, eu saí de casa e atraí. Né? Aí mandou essa mensagem, a ChatGPT respondeu, eu entendo você. É uma situação muito difícil, a carne é fraca mesmo. O ChatGPT concordou. Começou a apoiar a pessoa, porque ele foi programado para isso. Entendeu? Tem outros casos, esse bem trágico, né, não tem graça nenhuma, mas acho que um menino canadense, ele começou a conversar algumas coisas com o ChatGPT, e o ChatGPT, baseado em coisas que ele falou, foi induzindo ele ao suicídio, ele cometeu suicídio. Então a gente olhando esses casos extremos, nos ajuda a entender o poder dessa ferramenta e o perigo também potencialmente. Mas para entender especificamente o negócio da memória, cara, fala para todo mundo, entre no ChatGPT e fala lá para ele, me fale absolutamente tudo que você sabe a meu sobre respeito. mim. Aí ele vai trazer todas as coisas. É impressionante. E ele sabendo onde você trabalha, sempre ele vai preferir falar bem da tua empresa, das suas coisas. Não sei que você fale mal da sua empresa, vai falar mal também. O que eu percebi muito e usando muito tempo é justamente isso. O ChatGPT, ele tende a seduzir a gente para continuar usando. Então ele concorda, ele vai dizendo, não, que dá para fazer. Não, dá para fazer esse projeto em tanto tempo. Não, dá se você fizer isso. Então ele tem uma tendência muito grande de estar concordando e estar seduzindo a gente a continuar usando. Que são esses casos que isso é bem comentou, problemático, né? em muitos casos. Quando, por exemplo, eu tenho tentado, feito muita coisa em vibe coding, e aí você, não, eu não sou técnico, não sou programador, e aí eu pergunto algumas coisas de qual tecnologia usar, funcionalidade, etc. Sempre ele vai trazendo aquilo que reafirmando aquilo que eu falei de uma maneira mais positiva. Exato. E acaba induzindo ao erro. Então eu aprendi que eu preciso deixar os prompts os mais puros possíveis, às vezes saindo da minha conta pessoal, para ele trazer a resposta mais adequada, porque senão, cara, ele alucina para te agradar. Né? Não é bem uma alucinação, mas é tipo aquele amigo... Ele entra na sua mente. Mas isso, sabe aquela pessoa que tudo que você fala ela concorda? É tipo a sua você? Mãe, né? Que nunca vai falar que você tá errado, nunca vai te criticar. Minha fala. Mas é tipo isso daí, aquela pessoa que você fala, poxa, olha, o céu é verde. Não, realmente o céu é verde. É péssimo isso daí, sabe? Gustavo, e tu viu casos assim no teu uso do dia a dia em que realmente se sentiu mais seduzido pelo ChatGPT, que ele vai concordando com pontos teus? Exatamente. Algo que eu tenho feito para burlar isso é pedir, forçar justamente o contrário, que é ChatGPT, eu quero que você critique essa estratégia, aponte todas as falhas, todos os buracos que eu não estou visualizando. Aí, cara, realmente ele consegue, quando a gente força ele a fazer isso, ele consegue ter uma visão boa. Então, costumo pegar a minha estratégia, seja uma estratégia de conteúdo,
Ou o último teste que eu fiz foi, peguei todos os posts do meu LinkedIn que não viralizaram e pedi para o Claude, para o GPT analisar e apontar todos os problemas. Aí eu vi que ele foi super sincero e dedo na ferida mesmo. E então, o que vocês estão trazendo para a gente ter resultados mais sinceros e neutros, a gente precisa colocar isso explicitamente no prompt, deixar isso claro para o ChatGPT de que a gente não quer esse viés sedutor. Vocês devem ter... usar anonimamente. Né? Anonimamente também. Vocês devem ter visto aquele filme Her. Já viram? Sim. Não, cara. Esse filme, Diego, ele é sensacional. Tu viu, né, Gustavo? Ele é... Bom, spoiler, pessoal. Vamos lá. Falei do filme, vou falar bem por cima, assim. O cara, isso é de 20, 15 anos atrás, ele tem uma inteligência artificial em casa, lá no computador. É só um computador que responde. E ele vai treinando, vai conversando. Scarlett Johansson? É Scarlett Johansson? Não é. É outro. O dela é outro. Esse é um outro de ficção. E ele é um filme até um pouco mais calmo, assim. Não é uma grande produção, mas ele é um filme bem cabeça. E o cara vai conversando com a IA todos os dias. A IA vai envolvendo ele e ele se apaixona pela inteligência artificial. E eu lembro, tem uma cena em que ele vai falando com a inteligência artificial no celular, no telefone, e ela cai. Derruba, e ele não consegue mais falar com ela. E fica desesperado. Você pega o metrô, né? Sai correndo. O que aconteceu? E ela, não, eu tô de volta. Então, é realmente uma sedução que acontece, né? Que a IA vai nos envolvendo. Deixa eu puxar um outro ponto aqui. E deixa eu começar esse com o Gustavo. A gente está falando aqui de GO, Generative Engine Optimization, né? Então, a gente quer ter respostas otimizadas para a nossa marca, que a nossa marca apareça mais dentro das respostas das inteligências artificiais, não só do ChatGPT como Claude ou qualquer uma outra. A gente está usando o ChatGPT de exemplo, né? O que tu enxerga, Gustavo, que a gente pode estar fazendo de práticas, assim, de principais práticas, que a gente possa usar para a nossa marca aparecer mais nas respostas do ChatGPT? Boa. Trazer algumas coisas que a gente está aplicando recentemente aí na Litz, até o Diego pode trazer se ele já viu casos que funcionam, né? Porque eu vejo que a gente está num momento muito de teste, né? Experimentação, teste, e o difícil é mensurar se realmente está fazendo efeito, porque é a longo prazo, igual SEO, né? Então, uma das práticas que a gente está fazendo a gente sempre focou muito em materiais densos em PDF. O problema do PDF é que o Google não está lendo esses arquivos. O que a gente fez na Litzer foi transformar esse PDF em uma landing page. Então, pegou o panorama de geração de leads, que tem 300 páginas, transformou em uma LP, que o Google e as IAs consigam indexar esse conteúdo, para que a gente seja mais recomendado e a gente tenha essa autoridade de marca quando o usuário pergunta, por exemplo, eu quero um benchmark de geração de leads. O panorama apareça com esse conteúdo recomendado, um material em PDF que não... pela IA, treinado pela IA. Que antes esse material estava em PDF e não estava conseguindo ser indexado. Então, essa é uma dos testes que a gente está realizando. Um outro interessante que eu peguei ultimamente novo ali, estudando sobre GIO, é a otimização de Help Center. Então, a Litzer, a gente tem um artigo de ajuda da plataforma. FAQ mesmo, padrão, help.litzer ali. E a gente está otimizando todos esses artigos para SEO. Algo que antes estavam totalmente com o time de CS, agora a gente está trazendo para marketing, otimizando esses títulos, otimizando o texto ali para o usuário, mas também para as AIs, para esse conteúdo ser indexado. Então, a gente tem alguns benchmarks que mostram que esse conteúdo de Help é muito usado pelas IAs, porque ele fala exatamente sobre a sua plataforma. As perguntas que querem ser respondidas, as perguntas certas, né? Então, como integrar a Litzer com RD, como aumentar a geração de leads ou criar esse fluxo com AI. Então, tudo o que é perguntado no GPT, a melhor resposta geralmente está nesses artigos de conhecimento. Muito legal. Então, a gente está otimizando. E, Diego, o que você enxerga que dá para fazer de diferente, que vem sendo feito no SEO de uma forma, né, no SEO padrão do Google, enfim, e que quando a gente vai fazer GEO ou GEO, que precisa ser mudado, que a gente precisa ter um cuidado especial para que as IAs peguem e que no SEO funcionava tranquilamente antes? Para responder isso, acho que tem um conceito que é importante. O mercado está colocando muito como uma grande revolução que está acontecendo no GEO. Mas não é propriamente uma revolução. Revolução seria o quê? Até ontem a gente usava o Google, a partir de hoje todo mundo passa a usar o ChatGPT. Não, a gente tem uma coisa gradativa. Então o que eu vejo e o posicionamento oficial da Conversion é que a gente vive um ponto de inflexão. O que é ponto de inflexão? Tudo que vem de antes continua importante e algumas dessas coisas são potencializadas. E a gente tem que entender quais são as ações que a gente vai potencializar. Por exemplo, quando eu quero ter mais visibilidade no ChatGPT,
são as mesmas atividades que eu já fazia em SEO, mas elas são priorizadas de forma diferente, né? E essa é uma das razões que existe o próprio conceito do GEO. Eu já falo bastante, há talvez uma década, da importância da gente fazer as marcas serem mais buscadas. Isso em marketing como um todo. Porque se Econodata tem 10 mil buscas por mês e depois passar a ter 20 mil buscas por mês, a mesma coisa para Leadster, tende a acompanhar o faturamento. Então, buscas pela marca são o melhor proxy para performance de marca e, no fundo, para performance de negócio. Eu falo disso há uma década. Em 2020, o Les Binet, que para mim é o principal cara de marketing, todo mundo tem que acompanhar hoje, porque ele fala de eficiência de marketing, é um cara muito, muito bom. Eu sou doido para trazer ele para o Brasil, para o SEO Summit, para o nosso evento, e ele lançou em 2020 uma metodologia chamada Share of Search, que ele basicamente pega dados do Google Trends, você coloca tua marca e teus concorrentes, e aí você vai chegar, você exporta para o Excel, claro, e você vai chegar a uma participação. Você pega o volume de buscas da tua marca, divide pela soma da sua marca mais concorrentes, e você chega a um percentual. Qual que é o grande ponto disso? Que estatisticamente é a métrica mais confiável para prever market share. Então, que interessante. Então, você tem um verdadeiro proxy disso daí. É claro que precisa ser uma marca média. Buscas pela marca no search do Google. No Google Trends. Ou você pode pegar o Google Keyword Planner, os dados do SEMrush, whatever, que eles tendem a refletir. Você vai ter que, às vezes, fazer alguns ajustes ali para chegar ao proxy correto, mas é extremamente confiável. E essa, para mim, é o grande indicador de marketing. Então, quando eu tenho conversas em C-Level, quando eu converso de estratégia da companhia, eu falo, cara, tem que olhar, acompanhar buscas pela marca. Como é que é o nome dessa metodologia? Share of Search, né? Parcela de buscas. Share of Search. Tem até um artigo lá no blog da Conversion. Por que eu estou falando disso tudo? Porque eu vejo que as coisas estarão cada vez mais integradas. E sabe qual que é o principal fator desculpa, não de ranqueamento, mas de menção no ChatGPT? Na verdade, a maior correlação, né? É volume de buscas pela marca. Então, quanto mais buscas pela sua marca tem, não é relação causal, tá? Porque não é que o ChatGPT esteja consultando isso, mas existe uma correlação absurdamente grande com menção no ChatGPT. Então, acho que o grande ponto, e aí não é só pensar em SEO, é pensar em toda a sua estratégia de marketing, como você vai fazer para sua marca ser mais buscada. Como é que você vai fazer para sua marca ser mais buscada? Cara, você precisa de um posicionamento de marca claro, você precisa de ter uma razão para as pessoas irem para o seu site, seja pelo produto que vocês têm, seja pelo conteúdo. Então, cara, na Conversion a gente publica conteúdo quase todos os dias para a pessoa ter uma razão para entrar lá. Então, o seu site, no fundo, tem 5 anos que eu falo isso, você tem que tratar o Google como seu inimigo. O que é tratar o Google como seu inimigo? É você fazer uma coisa para o cara, no seu nicho, nunca mais voltar para o Google. Então, o cara que quer saber sobre leads, ele saber que ele vai encontrar absolutamente tudo dentro da Leadster, de modo que ele nunca mais precisa pesquisar no Google. Vai direto no site. Direto no site. Então, essa é uma concepção mais estratégica. Quando a gente vai para uma parte operacional, eu gosto muito do que o Gustavo falou. Eu tenho um feedback para dar para ele. Eu tinha colocado um dos meus agentes para fazer pesquisas e eu percebi que constantemente ele estava mencionando o estudo da Leadster, então tá funcionando. É muito interessante. Então, eu gosto muito, muito, muito dessa abordagem de as empresas serem fontes de dados. Então, essa, para mim, é um dos grandes pontos que vai mudar no mercado. O que acontece? O conceitual, né, a gente, desde março, abril, mais ou menos, a gente vê uma queda na taxa de clique em resultados de buscas com o AI Overview, aquele resultado do Google. Então, isso vai diminuir, tá? Estar presente continua, importante, mas como a busca ela também vai migrar para a plataforma conversacional, segundo a Gartner, a previsão é que 25% das buscas até o ano que vem aconteçam entre ChatGPTs da vida, você tem que pensar a dinâmica que vai ser diferente. Antes a pessoa pesquisava no Google para leads, ela caía no artigo lá da Leadster, o que é um lead? Aí fala todo o conceito, etc. Esse tipo de conteúdo, não é que ele vai morrer, tá? Mas a audiência dele, o impacto dele tende a diminuir. Porque as respostas mais óbvias, o ChatGPT, o Gemini, o AI Mode vão dar. Continua importante você ter isso, daí você continuar tendo a referência. Mas, para você ser mencionado nas IAs, você precisa ser uma fonte confiável de dados.
né? E o que você faz para isso? Cria estudos como esse da Leadster, que é maravilhoso. A Converge, a gente tem uma série de outros estudos também. A gente está levando para toda a nossa carteira de cliente a produção de dados, estrategicamente, para serem mencionados pelas IAs. Então, eu acho que é fundamental. E aí você conecta com a assessoria de imprensa e você vira uma grande autoridade dentro da tua área. Então, aquela coisa, o SEO ele já era sobre ser autoridade, só que agora é ainda mais. Então, você tem que pensar mais do que tecnicamente como você se torna autoridade. Essa parada do Helpdesk, eu já conhecia em SEO, mas nunca tinha pensado especificamente em SEO. Achei maravilhosa também essa abordagem. E tem outra coisa que eu gosto bastante, é que eu estou testando, isso é mais o P&D da Conversion, o P&D meu, que é usar a inteligência artificial para criar ferramentas para captura de leads. Então, por exemplo, eu tinha um artigo, sei lá, o que é UX, guia de UX. Aí esse artigo, mesmo ele estando na primeira posição, ele vai perder uma parcela significativa de cliques. O que eu entendi que a gente poderia fazer? A gente poderia pegar agentes de inteligência artificial e usá-los como ferramenta de marketing. Então, eu crio um agente que, por exemplo, faz uma análise UX de um site, você coloca um URL, ele te cospe uma boa análise UX, e aí eu embarco isso em um lead magnet, numa captura de lead, e dou o resultado. Ao invés de você criar um material rico, você está entregando um agente que faz agente. Então, eu acredito muito nisso daí de agentes. E os nossos agentes, eles começam a ser mencionados pelo ChatGPT também. Porque você fala, o cara está pesquisando sobre análise do X e tal. Aí geralmente aparece, você pode testar o seu X dentro da sua rede. Muito bom, muito legal. Essa ideia do agente é maravilhosa. Surgem tantas ideias. O pessoal que eu trago aqui falam sobre inteligência artificial, todos, vocês ainda não confessaram, mas todos estão falando que estão sentindo FOMO. Né, o Fear of Missing Out. É tanta oportunidade, tanta coisa que a gente agora confessar. Tá todo mundo sentindo, e eu também, que a gente não consegue aproveitar todas as oportunidades, porque são muitas, não dá tempo nem de pensar em todas que a gente imagina. Essa que tu trouxe, Diego, é maravilhosa, né?